Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da retrospectiva Adessari. As eleições municipais acabaram de acontecer. É verdade. E a gente está aqui para analisar o impacto dos resultados na economia brasileira. Isso. A gente sabe que as decisões nas cidades acabam influenciando a economia do país como um todo. Sim, com certeza. A gente já viu algumas reações do mercado, né, que mostram como os investidores estão interpretando essas mudanças. Vamos começar falando dos resultados, então. O valor econômico, por exemplo, destacou a vitória de partidos de centro e centro-direita em várias capitais importantes. Sim. Enquanto a esquerda perdeu espaço em algumas regiões estratégicas. O que essa mudança no cenário político sugere para a economia, na sua visão? Olha, essa guinada para o centro e centro-direita, né, pode indicar uma agenda econômica mais focada em austeridade e controle fiscal. Certo. Principalmente em estados e cidades com problemas orçamentários, né? A gente sabe que muitos municípios estão com as finanças apertadas. E a tendência é que os novos prefeitos eleitos busquem medidas para conter os gastos públicos. Faz sentido. E o Infomoney reportou que a reação inicial do mercado foi de cautela, mas com um certo otimismo em relação a possíveis investimentos em infraestrutura e parcerias público-privadas. Você acha que essa aposta em infraestrutura pode ser um motor para a economia? Sem dúvida. A infraestrutura é um dos gargalos históricos do Brasil, né? E investimentos nesse setor podem ter um impacto positivo em diversos outros setores da economia. A expectativa é que esses investimentos atraiam capital estrangeiro, gerem empregos e impulsionem o crescimento. E a Bloomberg Linha já aponta uma leve queda do dólar após as eleições. O que pode indicar esse otimismo do mercado, né? O real se valorizou um pouco e a expectativa de entrada de investimentos em setores como a infraestrutura e construção. Exato. Que você já mencionou. E essa valorização do real, junto com a perspectiva de novos investimentos, impulsionou as ações de empresas ligadas à construção civil e concessões rodoviárias, como reportou o Money Times. O mercado aposta que os novos prefeitos vão acelerar projetos de mobilidade urbana e habitação popular, áreas que precisam de muito investimento. Mas e a questão fiscal? O que a gente pode esperar dos novos prefeitos nesse sentido? A Exame publicou que muitos prefeitos eleitos já estão sinalizando que vão pressionar o governo federal por mais recursos e mais flexibilidade nas regras de gastos. Sim. Isso pode reacender a discussão sobre teto de gastos e aumentar a pressão por uma reforma tributária mais ampla, não é? É verdade. Esse é um ponto que merece atenção. Por um lado, os municípios precisam de recursos para investir e melhorar a vida da população. Sim. Por outro lado, o governo federal precisa manter o controle das contas públicas para evitar um desequilíbrio fiscal que pode prejudicar a economia como um todo. Que a gente tem um cenário complexo se formando, né? Com a expectativa de investimentos e uma possível agenda de reformas fiscais locais, mas também com a pressão por mais recursos do governo federal e o risco de um desequilíbrio fiscal a nível nacional. Como é que você acha que esse cenário pode impactar a economia brasileira nos próximos anos? Acho que a gente precisa olhar para esse cenário com cautela, mas também com otimismo. A eleição de prefeitos, com uma visão mais pró-mercado, pode ser um fator positivo para a retomada econômica, mas a agenda de reformas estruturais, como a tributária e a administrativa, será essencial para garantir um crescimento sustentável a longo prazo. A Reuters, inclusive, destacou a importância dessas reformas para o Brasil. E a gente sabe que sem essas reformas, o risco de desequilíbrio fiscal continua alto, né? O que pode ter um impacto negativo em diversos setores da economia. A inflação também é uma preocupação, não é? Com certeza, com a alta dos combustíveis e as incertezas fiscais, o Banco Central pode ter dificuldades para continuar reduzindo a taxa de juros. Controlar a inflação nesse cenário vai ser um desafio enorme. E um ponto que me chamou a atenção, que você até mencionou, é a questão da reforma tributária. Com a vitória de novos prefeitos, muitos buscando recursos e flexibilidade fiscal, como o Exame apontou. Será que essa pressão pode levar a um novo debate sobre a reforma? Uma possibilidade interessante. A gente sabe que a reforma tributária é um tema complexo, né? Que tem sido debatido há anos no Brasil. Mas com essa nova configuração política, com novos prefeitos pressionando por mudanças, talvez a gente veja um novo impulso para essa discussão. E a gente precisa lembrar que a reforma tributária não impacta só os municípios, mas também o governo federal e os estados, né? Qualquer mudança nesse sistema precisa ser bem pensada e negociada para garantir um equilíbrio fiscal em todos os níveis de governo. E por falar em equilíbrio fiscal, a gente não pode deixar de falar sobre teto de gastos, que tem sido um ponto central na política fiscal brasileira nos últimos anos. Será que essa nova pressão dos prefeitos por mais recursos
pode levar a um questionamento do teto de gastos. Olha, o teto de gastos tem sido um mecanismo importante para controlar os gastos públicos e garantir a sustentabilidade das contas públicas. Mas com essa nova demanda por recursos, a gente pode ver um debate sobre a necessidade de flexibilizar o teto de gastos, ou até mesmo de revisá-lo. E a gente precisa lembrar que o teto de gastos tem sido alvo de críticas por parte de alguns economistas, que argumentam que ele limita a capacidade do governo de investir em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. É verdade. Mas, por outro lado, a gente precisa reconhecer que o teto de gastos ajudou a controlar a inflação e estabilizar a economia brasileira nos últimos anos, né? Então, qualquer mudança nesse mecanismo precisa ser feita com muita cautela, para não colocar em risco a estabilidade econômica que conquistamos. E nesse cenário de incertezas fiscais, a gente também precisa considerar o papel do Banco Central na condição da política monetária. A gente sabe que o Banco Central tem a missão de controlar a inflação, mas com essa pressão por mais gastos, será que o Banco Central terá que ser mais rigoroso na sua política de juros? É possível. A gente sabe que a alta dos juros é um dos instrumentos que o Banco Central usa para controlar a inflação. E se a gente tiver um cenário de aumento dos gastos públicos, o Banco Central pode ser forçado a aumentar os juros para conter a inflação. E a gente sabe que a alta dos juros pode ter um impacto negativo na atividade econômica, né? Desestimulando o investimento e o consumo. Então o Banco Central precisa encontrar um equilíbrio delicado entre controlar a inflação e estimular o crescimento econômico. Com certeza. Esse é um dos grandes desafios da política econômica brasileira nos próximos anos. A gente precisa encontrar um caminho para garantir a sustentabilidade fiscal, controlar a inflação e, ao mesmo tempo, promover o crescimento econômico e a geração de empregos. E para complicar ainda mais esse cenário, a gente tem a conjuntura internacional, né, que também apresenta desafios para a economia brasileira. A guerra na Ucrânia, por exemplo, já impactou os preços das commodities e a cadeia de suprimentos global. E a gente ainda não sabe qual vai ser o desdobramento desse conflito. É verdade. E a gente também precisa considerar a desaceleração da economia chinesa, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. A China tem enfrentado problemas com o mercado imobiliário e com o aumento da dívida. E isso pode ter um impacto negativo nas exportações brasileiras. E para completar esse cenário de incertezas, a gente tem a alta dos juros nos Estados Unidos, que tem levado a uma fuga de capitais dos países emergentes, como o Brasil. Exatamente. A alta dos juros nos Estados Unidos torna o dólar mais atrativo para os investidores. E isso leva a uma desvalorização das moedas dos países emergentes. E a gente sabe que a desvalorização do real pode ter um impacto negativo na inflação, encarecendo os produtos importados. A gente tem um cenário interno com desafios fiscais e políticos. E um cenário externo marcado por incertezas e volatilidades. O que o Brasil precisa fazer para navegar por essas águas turbulentas e garantir um crescimento econômico sustentável? Na minha opinião, o Brasil precisa focar em 3 pilares. Responsabilidade fiscal, reformas estruturais e investimentos em áreas estratégicas. Pode explicar melhor cada um desses pilares? Claro, a responsabilidade fiscal significa controlar os gastos públicos, reduzir o déficit público e garantir a sustentabilidade da dívida pública. Isso é fundamental para manter a confiança dos investidores e garantir a estabilidade econômica. E as reformas estruturais? As reformas estruturais são necessárias para aumentar a produtividade da economia brasileira, reduzir a burocracia, melhorar um ambiente de negócios e atrair investimentos. As reformas tributária, administrativa e trabalhista são algumas das reformas que o Brasil precisa implementar para se tornar um país mais competitivo. E os investimentos em áreas estratégicas? Os investimentos em áreas estratégicas como educação, saúde, infraestrutura e inovação são fundamentais para promover o crescimento econômico de longo prazo e melhorar a qualidade de vida da população. Concordo plenamente, mas para que as medidas sejam implementadas de forma eficaz, a gente precisa de um ambiente político estável e de um diálogo construtivo entre os diferentes atores da sociedade. Com certeza. A gente precisa superar a polarização e o discurso de ódio que tem dominado o debate público nos últimos anos. Precisamos construir um consenso em torno de uma agenda que beneficie o país como um todo.
E a gente, como cidadãos, tem um papel fundamental nesse processo, né? Exatamente. A gente precisa, sim, informar, participar dos debates e cobrar dos nossos representantes que eles trabalhem em prol do bem comum. A democracia é um processo que exige participação de todos. E é por meio do diálogo e da busca por soluções conjuntas que a gente vai conseguir superar os desafios e construir um futuro melhor para o Brasil. E falando em futuro, a gente não pode deixar de mencionar a questão da sustentabilidade. É verdade. Tema cada vez mais importante no cenário global. O Brasil tem papel fundamental na agenda climática global. Sim. E a gente precisa avançar na transição para uma economia de baixo carbono. Concordo. O Brasil tem um enorme potencial para liderar essa transição com a sua abundância de recursos naturais renováveis, como a energia solar, eólica e hídrica. É verdade, mas para isso a gente precisa investir em tecnologias limpas. Sim. Promover a eficiência energética, combater o desmatamento e proteger a nossa biodiversidade. E a gente, como consumidores, também pode fazer a nossa parte, né? Sim. Adotando hábitos de consumo mais sustentáveis, reduzindo o nosso impacto ambiental e apoiando empresas que estejam comprometidas com a sustentabilidade. Perfeito. A mudança começa por cada um de nós. Falando em mudança, outro tema crucial para o futuro do Brasil é a educação. Com certeza. A gente precisa investir num sistema educacional de qualidade, que prepare os nossos jovens para os desafios do século XXI. A educação é a base para o desenvolvimento de qualquer nação. Sim. E a gente precisa garantir que todos os brasileiros tenham acesso a uma educação de qualidade. Desde a primeira infância até a universidade. E a gente precisa ir além da educação formal, né? A gente precisa estimular a cultura, a arte, o esporte, a ciência e a tecnologia. Precisamos formar cidadãos críticos, criativos, engajados, capazes de transformar a realidade do país. E para que essa transformação seja possível, a gente precisa combater a desigualdade, a pobreza e exclusão social no Brasil. É verdade, a gente tem um longo caminho a percorrer nesse sentido. Preciso garantir que todos os brasileiros tenham acesso a direitos básicos como saúde, educação, moradia e segurança. E a gente precisa promover políticas públicas que gerem oportunidades para todos, independentemente da sua origem social, raça, gênero ou orientação sexual. A gente precisa construir um Brasil mais justo e inclusivo, onde todos tenham a oportunidade de realizar seus sonhos e viver com dignidade. E para que isso aconteça, a gente precisa fortalecer a nossa democracia, Sim. combater a corrupção, garantir a transparência e a participação popular nas decisões políticas. A democracia é um processo que exige constante aprimoramento. E é por meio do engajamento cidadão e da defesa das instituições democráticas que a gente vai construir um país mais justo e desenvolvido. E a gente, como cidadãos, tem um papel fundamental nesse processo, né? Com certeza, a gente precisa se manter informado, fiscalizar nossos representantes e participar ativamente da vida política do país. Sim. A democracia é um direito e um dever de todos. E é por meio da nossa participação que a gente vai garantir que o Brasil avance rumo a um futuro mais justo, próspero e sustentável. Realmente, a gente cobriu bastante coisa nesse episódio. Desde os resultados das eleições municipais e o impacto no mercado, até a questão fiscal, o cenário internacional, as reformas que a gente precisa e a importância da sustentabilidade, da educação, da justiça social para o futuro do Brasil. É tudo isso conectado pela necessidade de fortalecer a nossa democracia e a participação de cada cidadão nesse processo. Exatamente. A gente espera que esse episódio tenha instigado você, ouvinte, a refletir sobre esses desafios. Sim. E sobre o seu papel na construção de um futuro melhor para o Brasil. É fundamental que a gente se mantenha informado, né? Sim. Que a gente participe dos debates, cobre dos nossos representantes e busque soluções conjuntas para os problemas que o país enfrenta. Afinal, o futuro do Brasil depende da participação de cada um de nós. É isso aí. E com essa mensagem de esperança e ação, a gente encerra o nosso episódio de hoje da Retrospectiva ADESARE. Um abraço a todos.